Senhor presidente, colegas parlamentares, o pronunciamento que farei aqui é extremamente grave, preocupante, e já que o Partido dos Trabalhadores quer aí sair da base do governo, também fica um argumento complementar. Analisando aqui o orçamento do Estado, percebe-se a implementação do Fundo Estadual de Assistência de 41 milhões, Infância e Adolescente 7 milhões, fundos sociais aí 2 milhões e de apoio a pessoas com deficiência de 1 milhão e 900. Nós estamos tratando, senhor presidente, da renúncia fiscal do Estado, um valor atual por ano de algo em torno de 7 bilhões de reais. Então, percebam, aos fundos de assistência o percentual é menor do que 0,% alguma coisa. E quando se trata da renúncia fiscal de receita, sem passar por essa casa, sem contemplar essa casa, supera 30% de toda a arrecadação de ICMS e 20% do orçamento total do Estado. Agora, a informação que trago é a ocorrência de um crime de falsidade e engano ao juízo, ao Poder Judiciário. O desembargador do Estado, Sérgio Martins, suspendeu a ordem de apresentação dos valores desses benefícios que foram enviados às empresas, que eu já tenho uma relação, senhores deputados, e tem muita coisa intrigante, para não dizer também pertinente, que precisa de uma apuração criminal. Mas o desembargador suspendeu a ordem do juiz de primeiro grau com base numa certidão falsa. O fisco apresentou à Corte de Justiça Máxima do Estado de Mato Grosso do Sul uma relação de pessoas que diz ter sido beneficiados nesses 5 últimos anos por mais de 20 bilhões de reais, o qual inseriu pessoas que não foram beneficiadas. E por que, senhor presidente, faz isso o fisco e os procuradores do Estado que manipularam essas informações? Fizeram por acreditar que a decisão que transitou em julgado não obrigava a inclusão dos valores. Então é simples, ao fisco, para pedir a suspensão de uma ordem que transitou em julgado, que esse parlamentar conquistou o direito à informação, ao acesso, esse parlamentar que demonstra a necessidade dessas informações voltarem para a nossa casa e para a Corte de Contas, uma vez que todo benefício fiscal, senhor presidente, que é concedido sem a informação para a Assembleia, sem o estudo de impacto, sem as medidas compensatórias de renúncia de receita, segundo o Supremo Tribunal Federal, são completamente nulos e ilegais. Então perceba, o fisco produziu um documento apresentado pelos procuradores, que no sistema informatizado e no banco de dados do governo do Estado é de conteúdo falso, manipulado, criminoso, com o objetivo de difundir e confundir o direito de apuração, fiscalização desse parlamentar e dos cidadãos, do contribuinte. Veja, para o ano de 2018, o fisco apresentou ao excelentíssimo senhor desembargador Sérgio Martins a informação de que 6 mil empresas foram beneficiadas pela renúncia fiscal e elencou nominalmente essas empresas, sem detalhar qual foi o benefício, qual foi a modalidade, qual foi a contrapartida e qual foram os valores. Ocorre que, mesmo tendo transitado em julgado, o excelentíssimo senhor desembargador suspendeu com base nas informações, acredito que até entendendo a autenticidade ou a boa-fé que se presume ter um documento público, mas que este parlamentar, ao estudar e ao compulsar o que venho fazendo desde o início, quando recebi, senhor presidente, uma informação do Tribunal de Contas do Estado de que nunca
teve a oportunidade de auditar esses benefícios que superam nos últimos cinco anos 20 bilhões de reais, comecei a fazer meu trabalho praticamente sozinho. E aí percebi uma coisa interessantíssima, que a informação que foi enviada ao Poder Judiciário, ela é falsa e de simples constatação, o que determina imediatamente a necessidade da revogação dessa ordem, porque o fisco colocou, dentre essas 6 mil empresas, em média, para 2018, 19, 20, 21, 22 e 23, colocou empresas que não são beneficiárias de qualquer tipo de política fiscal de incentivo. E como que a gente conseguiu essa informação? Ao achar estranho o nome de algumas empresas, fizemos um requerimento administrativo ao fisco, e o fisco respondeu que as empresas e a empresa que nós fizemos um requerimento direto ao fisco, que estavam apontadas nessa relação, foram consideradas como beneficiárias de incentivo fiscal por adquirir um insumo que tem um benefício fiscal automático e genérico. Comecei a me debruçar, excelências, sobre os conceitos de direito tributário. E percebi o seguinte: o consumidor final, a empresa que é consumidora final, que não circulou bens, mercadorias, serviços, ela não integra a relação jurídico-tributária, por determinação da Lei Candir, do Código Tributário Nacional, do Supremo Tribunal Federal, que tem uma jurisprudência com repercussão geral. É o tema número 342, que determina a inexistência de qualquer vínculo com o fisco, ainda que para receber esse crédito fiscal, num tema de repercussão geral. E esse entendimento do Supremo Tribunal Federal é desde 1946, é anterior à Constituição Federal, e é anterior porque é lógico que há uma empresa, senhor presidente, olha a informação criminosa do fisco ao Poder Judiciário, à Assembleia, a este deputado. Uma empresa que tem um CNPJ e vai num supermercado e compra 50 itens, arroz, feijão, trigo, carne, manteiga, leite, e esses itens que essa empresa compra para o seu escritório na condição de consumidora final, quer dizer, ela não vai revender, ela não vai circular a mercadoria. O fisco incluiu uma empresa que foi no supermercado comprar para o seu estoque, não para revender, como beneficiária de política fiscal. Se você vai no supermercado, no Comper, por exemplo, ele faz essa venda a um CNPJ, que foi comprar para a sua propriedade, para abastecer a sua propriedade. Em tese, se teria que considerar beneficiário da política fiscal, seria quem está vendendo, que seria o supermercado. Não quem pagou o tributo lá na ponta, porque, senhor presidente, arcou com a obrigação financeira. Perceba, quem emitiu a nota no supermercado? Quem tem a obrigatoriedade? A empresa vendedora, o supermercado. Então, se eu, contribuinte, de fato, consumidor final, paguei, fui embora para minha casa, e naquela nota o fisco cobrou o imposto indevidamente desse supermercado, que possui, então, um crédito a ser repetido. Quem vai entrar na justiça ou administrativamente para pedir esse ICMS, esse crédito de volta? O supermercado ou o consumidor final? Nem tem como apurar quem é o consumidor final. Quantas vezes as pessoas vão nos estabelecimentos comerciais e sequer dão a sua informação fiscal? Essa é mais do que uma prova de que a informação colocada pelo fisco na sua certidão é criminosa. E é tão criminosa, senhor presidente, que nós apuramos, o fisco colocou que existem 293, nas matérias que chegam do governo do Estado, 293 mil empresas ativas,
aptas a serem consumidoras finais de qualquer mercadoria, com ou sem incentivo geral, insumos agropecuários, entre muitos outros. 293 mil. Por qual motivo, senhor presidente, nessa listagem do fisco, informou o Poder Judiciário apenas 6 mil? Se temos 293 mil, não tem consistência nenhuma essa informação criminosa, a não ser levar a erro, enganar o juízo, como não enganou no primeiro grau, como não enganou no segundo grau, e como tenta fazer agora ao desembargador, excelentíssimo desembargador Sérgio Martins. Então nós fizemos a comunicação oficial, senhor presidente, no processo, que há um crime de falso, porque o fisco, apenas para concluir a minha fala, senhor presidente, o fisco, ao fornecer essas informações para o deputado em caráter de certidão, que é o que eu reivindico na justiça, inseriu no portal da transparência. E ao comparar aquilo que está na mão do desembargador hoje, para o ano de 2018, são 6 mil, deixa eu me perder aqui, me achar aqui, são 6.279 pessoas jurídicas que eles informaram ser beneficiárias de incentivo fiscal, nos autos. Hoje, no link que eles disponibilizaram, inseriram nos dados da administração pública, para o mesmo período, para o mesmo ano, 2018, já há 7.748 empresas com a informação falsa. Mas há uma divergência daquilo que foi informado ao desembargador. 2019, informaram primeiramente 6.276. Agora já há 7.710, uma diferença de 1.400 empresas. 2020, informaram inicialmente 7.310. Agora passou para 10 mil empresas, uma diferença de 2.975 empresas. 2021, informaram 10 mil, informaram 6.800, agora, nesse link nos dados, no sistema informatizado, há 1.434. 2022, informaram 7 mil, já há 12 mil. Isso em menos de 30 dias e em fase de julgamento recursal. 2023, informaram 14 mil, agora desapareceram. Apenas 9.100, havendo uma divergência constatada por ata notarial que esse deputado fez, de 5.716 empresas. E veja, para concluir, senhor presidente, que o Código Penal, no seu artigo 313-A, determina a responsabilização daquele que inserir ou facilitar, sendo funcionário da administração pública, autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Pena de reclusão de 2 anos a 12 anos e multa. Então, senhor presidente, tendo em vista que meu tempo acabou, mas que há uma ocorrência de crime numa petição formulada por 3 procuradores do Estado, o que poderia agora esse parlamentar fazer é reivindicar, senhor presidente, a apuração imediata desse crime que eu estou provando ter acontecido. E estou mostrando a ocorrência e imputação do tipo penal inteiro, porque a vantagem obtida do fisco está lá nos autos. A vontade de não fornecer a informação impediu o direito dessa casa, do Tribunal de Contas do Estado, do Poder Judiciário e do cidadão conhecer quem são essas empresas que têm relação jurídico-tributária com o Estado e quais os valores, senhor presidente. Então, é o requerimento que tinha para fazer aqui nesse momento. Obrigado.